abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia, para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos aqui no canal. São 2 conteúdos diários, o primeiro 6 horas da manhã, o segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações e opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é sexta-feira, dia 16 de fevereiro. Neste conteúdo de agora temos vários assuntos, vários temas importantes para conversar sobre Botafogo, mas o tema principal, reforço. O Botafogo acertou a contratação do volante Gregore. A gente vai falar muito sobre isso neste conteúdo de agora, entre outros assuntos importantes sobre o nosso Botafogo. Mas antes, você vai dar aquela moral, principalmente se você estiver aqui pela primeira vez. Inscreva-se no canal, é de graça, não custa nada. Deixe o seu like, ative aí o sino para você receber todas as notificações e não perder nada do que acontece no Botafogo. E se você puder, se você quiser, vire membro aqui do canal. R$ 2,99 ao mês você participa lá do nosso grupo do WhatsApp. Vamos aqui aos temas importantes sobre o Botafogo. Eu quero abrir falando sobre Luiz Henrique, atualizar uma situação para vocês, que é o seguinte: ele que saiu, com dores na panturrilha na partida contra o Volta Redonda, que a gente venceu por 3-0, o Luiz Henrique ontem, ele foi lá no CT Lunier, ele ficou fazendo fisioterapia. O exame será feito hoje. Então hoje, sexta-feira, a gente vai ficar sabendo aí de fato o que aconteceu com o Luiz Henrique. A gente pede a Deus para que não seja nada grave, para que talvez possa ter tido mesmo só um desconforto muscular. Então, o exame de Luiz Henrique será feito hoje, sexta-feira. Provavelmente ele está fora do jogo contra o Vasco, domingo, 4 horas da tarde, no estádio Newton Santos, pelo Campeonato Carioca. E talvez ele fique de fora também contra a equipe do Aurora, quarta-feira, jogo na Bolívia, o primeiro jogo da pré-Libertadores. Cara, peço muito a Deus mesmo, de verdade, para que seja só um desconforto e não seja nada grave com o Luiz Henrique. Ele que ficou sem treinar esses dias, a gente pede para que não tenha nada grave, porque é um jogador muito importante, talvez o principal jogador desse elenco. E já temos aqui de fora o Jefinho, o goleiro John, o Pablo, cara, acabou de chegar do Flamengo, se machucou treinando. Inclusive o zagueiro Pablo, ele é dúvida para pré-Libertadores, e tem o Marçal também lesionado. Então a gente não quer que o Luiz Henrique faça parte dessa galera aqui, A gente quer todo mundo recuperado, todo mundo bem, e a gente tem que analisar para ver onde é que a gente está errando, porque talvez a gente possa estar errando em alguma etapa dessa preparação, porque eu sei que é início de temporada, lesões musculares acontecem mesmo, só que já temos 4 jogadores, Jefinho, John, Pablo e Marçal, e se for a situação do Luiz Henrique for algo ali em relação à lesão, será o 5º jogador lesionado nesse início de temporada. Chama atenção os números aqui de lesões, então talvez a gente possa estar errando em alguma etapa dessa preparação. A gente tem que detectar onde está o problema, se tiver problema, e tentar melhorar isso, porque são jogadores, cara, importantes aqui. Imagina, ficar sem o Jefinho e sem o Luiz Henrique na pré-Libertadores. O Jefinho já não tem. Agora a gente tem que torcer para que o Luiz Henrique não tenha nada grave e possa jogar a pré-Libertadores. Damian Soares, como vocês podem ver, ele foi regularizado, tá no bid, isso ontem, e ele já pode estrear com a camisa do Botafogo no clássico de domingo contra o Vasco pelo Campeonato Carioca. Inclusive, vai ter a apresentação do lateral direito hoje, lá no estádio Newton Santos. A Botafogo TV vai transmitir 1h45 da tarde. 1h45 da tarde, Botafogo TV, a apresentação de Damian Soares, lateral direito. Já está no bid, já pode fazer a sua estreia domingo aí contra o Vasco, caso o técnico Thiago Nunes queira. E eu quero já pegar esse gancho e falar sobre isso. Por quê? O Thiago Nunes, na coletiva pós-jogo da vitória do Volta Redonda por 3-0, ele disse que talvez vai colocar um Botafogo reserva contra o Vasco domingo pelo Campeonato Carioca, jogo no estádio Newton Santos, 4 horas da tarde, a 9ª rodada do Campeonato Carioca, porque o Thiago Nunes está com medo de arriscar,
em relação a lesões, o elenco já é curto, né? Então ele tá com medo de perder mais jogadores e talvez a gente possa ter um Botafogo reserva contra o Vasco. Eu não gosto muito da ideia. Clássico é clássico, apesar de ser campeonato carioca, né? Eu vejo muita gente desdenhando o campeonato carioca. Eu quero ganhar o campeonato carioca. Eu quero ganhar tudo que o Botafogo for disputar. Eu quero entrar para ganhar. E clássico é clássico. A gente já teve o primeiro clássico contra o Flamengo. A gente perdeu e eu não gostaria de perder para o Vasco. E principalmente não gostaria de passar vergonha. Então, eu não colocaria o time reserva. Apesar de ter pré-Libertadores no meio de semana, dá para entender caso o Thiago Nunes coloque o time reserva em campo, mas eu tentaria fazer um time misto. Eu ia ali, jogador por jogador, analisar a situação de cada um para ver quem pode jogar e não comprometer também, claro, esses jogadores para pré-Libertadores, que o foco é a pré-Libertadores. Mas dá para a gente analisar caso por caso. Deu? Posso colocar? Eu colocaria um time misto no domingo. Eu colocaria um time com Gatito, ritmo de jogo, é goleiro, tem que jogar. Eu colocaria o Damian Soares para fazer sua estreia na lateral direita, o Halter na zaga, que está voltando de suspensão, ao lado do Barbosa. Na lateral esquerda, eu colocaria o Hugo, só tem ele. No meio campo, eu colocaria Danilo Barbosa, Tietê, e eu tentaria testar o Savarino domingo de camisa 10. No lugar do Eduardo. Eu colocaria o Savarino de camisa 10 domingo para fazer um teste, já que a gente só tem o Eduardo. Na ponta direita eu colocaria o Júnior Santos, na ponta esquerda o Vitor Sá e o centroavante Chiquinho Soares. Eu iria com esse time contra o Vasco, mas é como eu disse, tem que analisar caso por caso. Podendo colocar em campo, eu colocaria. Não vamos comprometer a pré-Libertadores. Se não dá para colocar, deixa de fora. Mas eu iria com esse time aqui. Fica aí que eu já volto para a gente finalizar, conversar com vocês sobre reforço que está chegando no Botafogo, o volante Gregory. Fica aí, já volto. Voltando aqui pra gente finalizar, compartilha esse vídeo nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais. Eu conto com a ajuda de vocês. O Botafogo acertou a contratação do volante Gregory, de 29 anos de idade. Essa informação é do Globoesporte.com. O Botafogo vai pagar ao Inter Miami 13 milhões de reais por esse volante, tá bom? Inclusive, ele vai ser inscrito na pré-Libertadores, vai poder jogar a pré-Libertadores. A lista tem que ser mandada até hoje, né? Até hoje a gente tem que mandar a lista. Se eu não me engano, são 50 jogadores. Pode mandar 50 jogadores nessa lista. Lembrando que essa lista que vai ser enviada hoje, ela serve para a segunda fase da pré-Libertadores, que a gente vai enfrentar a Aurora. A gente passando, a gente vai pegar o Bragantino ou o Águilas Douradas da Colômbia na terceira fase, que é uma fase antes da de grupos. Então essa lista que o Botafogo vai enviar hoje, ela serve tanto para a segunda fase quanto para a terceira. Aí na fase de grupos, a gente entrando lá na frente, a gente vai poder mandar outra lista. Lembrando que o Botafogo tem até o dia 7 de março, para contratar jogadores para o restante da temporada. Então, o Gregory, chegando no Botafogo, vai ser inscrito e vai jogar pré-Libertadores, isso é muito importante. A minha opinião, o Botafogo mandou bem demais nessa, porque a gente só tinha de volantes ali Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Tietê. O banco de reservas era só garotos. Nilton, Cauê, Raí, o próprio Diego Hernandes. Então, se a gente pegar o meio-campo do Botafogo hoje, é muito garotos no banco de reservas. Eu não sei se eles aguentam uma Libertadores. Então, de volante mesmo ali, cascudo, de nome, a gente só tinha o Danilo Barbosa, o Marlon Freitas e o Tietê. Com a chegada do Gregory, ele que é um primeiro volante, marcador, bom de bola, o volante Gregory, a gente só tem que prestar atenção nas lesões, ele se machuca bastante, mas é bom volante, jogou muita bola no Bahia, ele estava no Inter Miami. O Gregory é primeiro volante, aí ele vai brigar por vaga com o Danilo Barbosa e com o Marlon Freitas, lembrando que o Alan chega no meio do ano, o Alan também é primeiro volante, então a posição de primeiro volante a gente está bem servido. Alan,
Gregory, Danilo Barbosa e Marlon Freitas. Talvez no meio do ano, com a chegada do Alan, um desses jogadores aqui possa até sair. Talvez o Marlon Freitas possa até sair do Botafogo mais para frente. Então a função de primeiro volante, essa função a gente está bem servido. E gosto muito do Gregory, volante marcador, mas sabe jogar com a bola no pé. Dá pra gente passar. Com esse elenco aqui, com esse time atual, dá pra gente passar do Aurora e dá pra gente passar ou do Bragantino ou do Águilas Douradas na terceira fase. Agora, o Botafogo passando da pré-Libertadores, entrando na fase de grupos, a gente vai precisar de reforços. A gente precisa de camisa 10, a gente precisa de lateral esquerdo, não dá para esperar até o meio do ano. Então, o Gregory fecha essa lista da pré-Libertadores que tem que ser enviada hoje. Mas o Botafogo pode se reforçar até o dia 7 de março. Até o dia 7 de março, o Botafogo ainda pode trazer reforços até o meio do ano, porque a janela depois só vai abrir no meio do ano. Então, o Gregory, esse elenco, esse time, dá pra gente passar da pré-Libertadores. Agora, para a fase de grupos, eu traria ainda reforços, principalmente lateral esquerdo e principalmente um camisa 10 nessa janela ainda. Se você chegou até aqui, obrigado. Inscreva-se no canal, deixa o like e ativa o sino. Tudo que for saindo hoje em relação ao Botafogo, 5 horas da tarde eu tô de volta, notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Se cuida e fiquem com Deus. Boa sexta-feira, Fogão. Gosto mais de você do que de mim.